Olá, boa tarde, sou Mercedes Reiter. Hoje nós vamos conversar sobre o Reserve, ou resveratrol. Bom, qual a diferença? O Reserve é um produto da Jeunesse e o resveratrol é uma molécula encontrada em as uvas vermelhas, né? É um grande antioxidante. A diferença é que o Reserve, ele não é apenas feito de resveratrol, e sim por alguns 8 ingredientes, 8 antioxidantes encontrados em frutas. Então, o Reserve é formado por esses 8 frutas, que são a cereja, o mirtilo, aloe vera, sementes de uva, romã, açaí, chá verde e o suco de uva. Então, por que esses vegetais? Porque eles têm fortes antioxidantes. E por que nós precisamos de antioxidantes? Porque tudo que está em contato com o ar, tudo que está exposto ao ar, ele vai se oxidar. Então, por exemplo, se a gente corta uma batata, ela não fica marrom, ou uma maçã, ela não vai escurecendo, não vai ficando oxidada. Um prego, um parafuso, os metais que ficam expostos ao ar, eles também ficam se enferrujando. Isso é uma reação química. Está exposto ao ar, se oxida, vai envelhecendo. Sendo que o parafuso a gente joga fora, né? A gente não vai se jogar fora. Então, e o nosso corpo, ele está totalmente em contato com o oxigênio, com o ar, incluindo o nosso DNA. Então, isso vai fazer com que nós nos oxidemos. E nós precisamos, temos sistemas no corpo que vão reagir contra essa oxidação. Mas nós precisamos de fontes auxiliares de antioxidantes. E nós encontramos isso no meio externo, na alimentação, principalmente nas frutas coloridas. Então, as frutas coloridas, esses vegetais que eu falei antes também, eles possuem na sua pele várias substâncias antioxidantes. Justamente, elas estão colocadas na pele para proteger o próprio vegetal da oxidação. Então, o resveratrol é o principal ingrediente que tem no Reserve e essa combinação especial desses antioxidantes estão feitos para quê? Para proteger, para reparar o DNA dessa oxidação. Então, só que para essa proteção, esse reparo ocorrer, o produto, né, o Reserve, ele tem que entrar na célula e alcançar o DNA, senão não vai proteger como? E para isso ela tem uma barreira, que é a membrana celular. E são muitos poucos ingredientes que conseguem, então, passar essa membrana, chegar e proteger esse DNA. Então, foi desenvolvido um teste chamado CAP-E, que ele mede essa potencialidade de um antioxidante penetrar na célula, penetrar e fazer essa ação de proteção. Esse CAP-E, aqui, ó, eu escrevi ao contrário para ver se dá para enxergar aqui no teste. Então, é o CAP-E teste. O que ele é? É um teste para verificar a proteção antioxidante em base celular medida em eritrócitos, para verificar a potencialidade que tem a substância antioxidante natural de realmente fazer esse reparo e essa proteção. Por que eritrócitos? Porque os glóbulos vermelhos são importantes na nossa vida, obviamente, e são células bastante estáveis que podem ser feitos esses testes. Então, eles provocam essa penetração do antioxidante na célula. Vamos colocar essas células a um estresse oxidativo com peróxido de hidrogênio, medindo através de uma outra substância acrescentada que vai dar uma fluorescência, e o antioxidante vai capturar esses radicais livres que fazem essa oxidação. E isso é medido em luz. E o Reserve, ele teve uma nota muito boa por centímetro cúbico de 37,1, estando bem alta em relação ao padrão. Então, ele tem essa capacidade de penetração e de proteção do DNA. Bom, isso não é a única característica que tem o Reserve com todos esses antioxidantes. Vocês já viram falar que quem come menos vive mais? Então, o Reserve ele vai contribuir com essa longevidade. Por quê? Mais ou menos dizem que está comprovado que quem come umas 40% de calorias a menos vai viver uns 30% a mais.
Por que essa redução de calorias vai aumentar a longevidade? Temos que falar um pouquinho então de genética. Nós temos entre 20 e 30 mil genes que estão colocados nos nossos 46 cromossomos. Todos esses cromossomos, eles vão ter esses códigos específicos para fazer as proteínas necessárias à nossa vida, de crescer, pensar, sobreviver. Todas as proteínas. Só que todos esses genes, elas não estão ativos ao mesmo tempo, não precisa. Só 10% estão trabalhando. Então, os demais eles estão dormentes. E eles só vão ser ativados quando houver necessidade. Quando tiver uma necessidade específica, os genes vão começar a funcionar. Então, por exemplo, quando a vida se sentir ameaçada, quando se sentir em perigo, então vai haver uma ativação de determinados genes que vão produzir, por exemplo, umas determinadas proteínas que são enzimas. São, por exemplo, as enzimas sirtuínas. Essas enzimas fazem o quê? Elas são apenas ativadas quando o organismo está em perigo de sobrevivência. Então, essas sirtuínas, elas vão impulsionar o nosso corpo. Como? Estimulando a necessidade de proteção do sistema respiratório, vai haver uma neuroproteção, uma cardioproteção, todos os digestivo, todos os sistemas eles vão querer ser ativados por uma proteção e vão forçar a estabilidade do DNA, protegendo de malformações ou de formações anórmalas. E isso, óbvio, é excelente para a longevidade, porque você garante o teu DNA correto, certo? Então, só que para fazer essas sirtuínas, nós vamos ficar passando fome? Isso não é legal, a gente não vai conseguir viver assim. Então, o que foi feito? Aí tem um helicóptero aqui em cima fazendo barulho. Bom, então os cientistas fizeram pesquisar uma maneira de mimetizar isso. Então vamos simular o estresse de estar com baixa calorias, mas não precisando estar nessa situação. Então o que eles descobriram? Que no vinho tinto existem muitos polifenóis. O que são esses polifenóis? São moléculas que vão dar o vermelho à uva, né, ao vinho, que vão dar um marrom escuro ao chocolate, a cor verde ao chá verde, e eles existem, esses polifenóis, em todas as uvas, maçã, cebola, cereja, nos sementes secos, né, e em vários vegetais. O resveratrol é uma dessas moléculas, que ela se encontra, então, nas uvas, só que ela é a principal, né, tem um papel muito importante nessa ativação das sirtuínas, que vão, então, trabalhar nesse reparo dos genes e no aumento na longevidade. Quais são os benefícios que vai nos dar o consumo do reserva desses antioxidantes? O aumento da resistência, o aumento da produção do ATP na mitocôndria nas células musculares, o aumento da força muscular e a diminuição da fadiga muscular, a melhora da coordenação, a melhora na memória. O que acontece com a nossa memória? Com o passar do tempo, a gente já percebe que a memória começa a diminuir. E não só isso, o que nós começamos a diminuir também? A capacidade de processamento de informações. Começamos a diminuir o tempo de resposta, o tempo de reação. Então, ele vai melhorar não apenas no cérebro a memória, como também esse tempo de resposta, a capacidade de processamento também vai melhorar. Também melhora a parte de regular a absorção de gordura. Foi feito um trabalho no Chile, no Canadá, um teste só com resveratrol. E foi verificado a diminuição dos efeitos dos níveis elevados dos ácidos graxos e a diminuição da absorção de açúcar no intestino com o uso de resveratrol. Bom, o Reserve também então vai aumentar a resistência contra a inflamação crônica. E isso é importante porque essa inflamação crônica ela vai ter um efeito de inflamação a nível celular. E isso é complicado porque também pode produzir alteração de DNA. Bom, o Reserve, então, é esse concentrado de superfrutas cheio de antioxidantes maravilhosos e fortíssimos, ele está em forma de gel. Isso é muito bom porque aumenta a biodisponibilidade, isso facilita a difusão no sistema digestório. Como é que nós vamos consumir? De 1 até 3 sachês por dia, a qualquer momento.
O resveratrol realmente foi uma descoberta incrível, e como toda descoberta incrível, elas são simples, né? E resumindo, são moléculas naturais que têm a capacidade de ligar e desligar alguns genes e vai dar como benefícios, né? Por ele ligando e desligando, ele vai fazer a produção das sirtuínas. Ele vai ter como benefício o quê? Anti-inflamatório, antioxidante, antibacteriano e a normalização dos efeitos do açúcar no sangue. Com tudo isso, o que vai acontecer? Vai contribuir com a nossa longevidade. Então, o Reserve é muito forte realmente contra a oxidação e contra a proteção da célula contra a ação dos radicais livres, por ativar essas enzimas sirtuínicas e protegendo então o nosso corpo das doenças que vêm com a idade. Ele vai nos fornecer energia imediata, vai melhorar o nosso foco e a nossa concentração. É fantástico para todos nós. E é o melhor, é uma delícia. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, curte aí e se inscreve no canal para receber mais vídeos. Obrigada!